Mais uma série da live do Naga. Hoje tem uma convidada muito especial, Fernanda. Deixa eu ver se a Fer tá aqui já. Só mais um minutinho, entrou. Deixa eu convidar aqui. Foi! Oh, e aí, Fer? Tudo bem, Miriva? Tudo em ordem, graças a Deus. E por aí? Tá ótimo, tão bom estar aqui com você e Bom matar essa saudade demais. do parquinho e do Wake, mesmo que só Nossa, nas nem me fale, lembranças. viu? Uma grande pergunta, você tá contando os segundos, os minutos ou os dias pro Naga abrir de novo? Olha, é os segundos, viu? Porque a situação é precária, né? Nossa, nem me fale, eu não vejo a hora de cair na água, viu? Não, saudade até dos peixes do lago. Nossa, do peixe, da vibe, da galera. Ixi, cortou. Dos peixes. Vamos dar um tempinho só, Fer, a gente já Do começa pessoal já. entrar. É. Mas Tá por enquanto eu joia. vou te apresentar. Galera, essa daí é a Fernanda, ela é psicóloga, grande cliente do Naga Cable Park, né? A gente vai contar um pouco da vida dela, como ela começou com o esporte, falar sobre qualidade de vida, saúde física e mental e tudo mais. Vai ser um assunto bem bacana, um assunto bem interessante e que eu gosto muito, por Ai, eu sinal. adoro. E eu acho que falar de saúde física e mental, né, somado à qualidade de vida é muito importante, né? Porque a Sim, sociedade nos coloca, né, com tantas demandas que eu acho que a gente acaba deixando a nossa saúde aí em segundo plano, sendo que ela deveria sim. estar em primeiro plano, Em né? primeiro plano, sem dúvida. Então vai ser um prazerzaço, assim, falar sobre esse assunto, mesmo porque a minha vida passa por ele, né? Tanto quanto Sim, Wake, quanto psicóloga, quanto ajudando outras pessoas a mudarem os comportamentos, né, para hábitos mais saudáveis. Então, sim. vai ser muito legal essa live. Legal. Um estilo de vida completamente diferente que era para estar sendo aplicado a todos, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Vou esperar mais uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, a gente Ai, tem já tanta gente começa. legal. Rogerinho Vamos acabou de ver quem está aqui. entrar. Fernando, Raíssa, Paulinha, Rebeca. Tem Vai uma ser bem. galera lá de Juiz de Fora, lá da minha terrinha, lá de Minas Gerais, que eu vi aqui, Ó, Cirone, passa de wake, de Cironai. surf, de snow. Esse é das antigas também, hein? Sim, saudades, Rogerinho Falguim. Que delícia matar a saudade dessa galera e dessa família. Se não mata pessoalmente, tem que ser por live mesmo, né? Sim, exatamente. Ainda bem que a gente tem essas possibilidades tecnológicas, né, para nos Sem aproximar. dúvida. Dá vontade de juntar todo mundo numa live só e bater um papão sobre o Wake, né? Sim, sim. Ah, muito legal. Felipe. Elcio, Ah, Bernal, que saudade. Oh, meu maridinho, maridinha do Wake, Japa. Japa. Tá ali na sala cuidando dos cachorros para não atrapalhar a live. Ah, eu tenho uns aqui também que começa a latir igual louco e não para. E não para. Oh, Charles. Galera, tá Elcio, te ouvindo bem amo. A aí? galera é muito fã do marido. Ó, todo mundo aqui, Elcio, te amo. Até O o Elcio é Elcio. demais. Elcio é demais. É uma A gente pessoa chama tão ele para calma. participar da live. Só de chegar perto dele já me dá uma calmaria, já que você não tem ideia. Olha, eu falo que em outras vidas, sei lá, ele deve ter sido monge, alguma coisa assim, porque o bicho é muito tranquilo. Só pode. Bom, acho que a gente pode começar também, né? A galera vai entrando, a gente Vai entrando. vai batendo um papo aí, o pessoal vai
acompanhando. Bom, fazer mais uma introduçãozinha aqui para quem entrou agora. Então, hoje a gente vai bater um papo com a Fernanda. Ela é psicóloga, grande cliente do Naga Cable Park. Há algum tempo já, ela vai contar há quanto tempo ela já pratica esse belo esporte que eu amo muito. Sim. E o tema de hoje é um tema muito importante, principalmente nessa fase que a gente está agora, que é qualidade de vida, saúde física e emocional, mental, tudo mais. Sim. Ô Fer, para você, o que é uma qualidade de vida, assim? Eu acho que esse tema, né, como a gente falou ali no início, né, o Biriba, ele é muito importante porque muito se fala de qualidade de vida. As empresas hoje investem muito na qualidade de vida dos seus funcionários, por exemplo, mas Sim. a gente muitas vezes nem sabe sobre o que a gente está dizendo, né? O que significa qualidade de vida. Então, eu acho que a definição básica é que na nossa vida ela tem pelo menos aí, sendo bem sucinta, né, umas 7, 8 áreas que deveriam estar em equilíbrio quanto a investimento e dedicação. Então, a gente tem a nossa vida familiar, a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional, a nossa vida social com os amigos, as nossas vidas de lazer e hobby, a nossa saúde, a nossa vida Sim. espiritual, né? E muitas vezes a gente negligencia algumas dessas áreas em detrimento de outras. Então, a gente vive numa sociedade, né, que nos doutrinou de alguma forma a entender que o sucesso está em trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma família, adquirir bens que daria uma estabilidade, como uma casa, um carro, e a gente prioriza essas áreas em Sim. detrimento das outras que são tão importantes quanto, que é o lazer, o social e a saúde, né? E os nossos propósitos de vida. Então, tem alguns teóricos que dividem qualidade de vida em 3 pontos, né? Que é o ser, né? Quem eu sou, visto pelo meu aspecto físico, né, de autoestima, de beleza, de estética, de saúde mesmo, né, do psicológico, do mental e do espiritual. E tem outros 2 que a gente quase não fala, que é o pertencer e que é o tornar-se, né? Então, Sim. quando eu falo de pertencer, a gente está falando desse senso social, de comunidade, que os esportes normalmente, né, traz esse plus para a nossa vida. E o tornar-se é o que eu quero me tornar, o que vai ser, né, me proporcionar crescimento e desenvolvimento pessoal. Quais são os meus propósitos de vida? Quais são as minhas metas que não passem por coisas materiais, né? E isso é muito negligenciado. Então, o pessoal deve estar perguntando, tá bom, Fernando, falou um monte de qualidade de vida, mas onde é que entra o Wake nisso? E onde você quer chegar? Eu acho que a ideia exatamente é que precisa de um processo de rompimento deste padrão social que a gente está acostumado, e isso dói muito, né? Isso mexe com a nossa estrutura, tanto física, quanto psicológica, quanto financeira, quanto familiar, e aí eu falo que essa mudança ela é um processo. E o Wake, ele faz parte disso de uma forma muito intensa, passando ali por todos os esportes que eu já experimentei. Então, acho que, né, falar um pouco da minha história ajuda a gente a entender esses processos de mudança. Sim. É aquilo, sair um pouco do automático, né, que a gente vive e dar uma pausa pra gente buscar a nossa qualidade de vida mesmo, né? Exatamente, porque a gente faz repetição, né? Deixa a vida me levar e vou repetindo aquilo que é básico, clichê, mas a gente não olha pra gente, o que eu quero, né? O que me faz bem. E isso é muito importante, esse processo de autoconhecimento. A gente acaba, às vezes, fazendo muito pelos outros e acaba deixando a gente de lado, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos falar então de Wake. Vamos falar de Wake! Quanto tempo você tá nesse esporte maravilhoso? Nossa, acho que agora com a quarentena que eu tô parada, que a gente tá parado, acho que deve ter mais ou menos uns 3 anos e meio, né? E eu falo que o Wake para mim foi um divisor de até uma construção de identidade que mudou da água para o vinho na minha vida, sabe, Biriba? Sim. Porque eu venho dessa formação tradicional, né? Então, durante muitos anos da minha vida, meu grande objetivo era me tornar uma super psicóloga, adquirir, né, os bens que me dessem estabilidade, ter a minha família. E durante muito tempo eu fui sedentária, né? Então, a minha vida era começar a trabalhar 8 horas da manhã,
né, o paciente precisava, eu encaixava na hora do almoço, então muitas vezes nem priorizava as minhas refeições, saía 10 horas da noite super cansada e entrava nessa máquina sem olhar para mim, né? Então, Sim. quando a gente fala do wake, né, o wake ele entra quase como uma fuga inicialmente ali de um estresse diário, mas ele me agregou tantas coisas na minha vida, mas tantas coisas que a gente vai falar, que me fez repensar o que eu quero, né? Então, dentro Sim. desse processo meu padrão, eu estava extremamente adoecida, então meus níveis, né, de saúde de colesterol, diabetes, estava tudo atrapalhado. Eu não tinha muita energia mais e tinha algumas limitações físicas, por exemplo, né, quando eu ia fazer viagens com o Elcio, que tinha que fazer aquelas caminhadas para conhecer a cidade, Não era muito aguentava. sofrido, porque eu chegava no final do dia, eu estava com uma dor muscular imensa, no outro dia aquele sofrimento para engordar e tomar relaxante muscular. Então, tudo isso me fez pensar o que eu quero para minha vida, sabe? Onde Sim. eu tô indo, né? E aí eu Sim. passei por alguns esportes, como a corrida, a musculação, e era aquela coisa muito oscilante, né? De que ia, aí chegava uma hora desanimava, e mudava de assessoria, coisa, né? Ia aos trancos e barrancos. Sem E aí, motivação, né? sem motivação. E aí chegou uma época que a trabalho, eu fui para Fortaleza, até a Mari tá aqui de Fortaleza, que eu vi ela entrando. Eu falei, nossa, deixa eu tentar fazer kite. Eu sempre curti esporte de prancha, sempre achei animal, assim, deixa eu ter essa experiência. E aí Kite eu deve fui ser fazer demais. aula de kite, e aí o Elcio ficou aqui em São Paulo. Ele falou, não é justo você fazer aula de kite e eu não fazer nada. E ele começou a fuçar onde tinha kite em São Paulo e descobriu Naga. Então foi a partir daí que você conheceu o parque. Exatamente. Ele virou e falou, cara, descobri um esporte muito irado, não é kite, mas é muito parecido. Você tem que Oh, conhecer. legal, E aí, interessante. quando eu entrei, né, a primeira vez no parque, que para mim foi muito mágico, porque é o contato com a natureza que o kite estava me proporcionando. A ideia que eu tinha de um esporte de prancha, que ali eu consegui ver que eu conseguia fazer aquilo, né? Sim. Ali né, no pontão dos iniciantes é muito divertido, porque a galera dá risada, todo mundo tenta se ajudar, os operadores investem energia para a gente Exato. conseguir. Então É eu uma falei, boa energia. cara, é isso aqui que eu quero. Eu vou fazer amigos, entendeu? Eu vou descobrir novas habilidades, eu estou em contato com a natureza. E eu falei, cara, é isso que vai fazer a minha vida mudar, né? E aí foi assim que eu cheguei no Wake, assim que eu Pô, que estou legal. 3 anos no Wake, no todos os fins de semana. Você estava procurando o vento para andar de kite e acabou achando um sistema para Um andar de wake. sistema para andar de Wake Pô, muito mais interessante, não legal, porque sabia tem os dessa história. obstáculos no meio do Exatamente. Não, caminho. mas kite deve ser muito bom também. Eu É sempre muito quis fazer, legal. mas eu A nunca sensação de tive a liberdade é muito oportunidade. legal. De estar no mar, ou de estar em um lugar aberto, com o vento te levando, né? Sim. E é muito louco, né? Bacana. Porque depois do wake, assim, essa coisa do esporte de prancha, né? É importante como ele te dá habilidades para você experimentar trocentas outras coisas, né? Então, do wake eu fui pro snow, do snow eu fui pro surf. Então, essa abertura aí para outras drogas boas, né? Ah, Ele como a porta de entrada para um vício bom, foi muito, muito, muito legal na minha vida. E aí é é, óbvio, né, Uberiba, que com essa qualidade de vida de um esporte, eu falo que a gente entra numa maquininha que tudo começa a encaixar. Então a gente começa a se sim. alimentar melhor, a gente toma mais sol, tem mais vitamina D, melhora o nosso humor, né? E eu acho que tudo isso vai fazendo com que a gente se motive para manter aquela rotina. É um estilo de vida, né? Quando a gente É começa o a estilo de praticar vida. tanto o Eikel quanto algum esporte assim que a gente tem incentivo de participar, a gente muda a nossa vida por ele, né? Por Então, ele, assim, exatamente, já vi casos de exatamente. pessoas que eram noturnas, que deixaram de ser noturnas e acabaram, tipo, Porque eu quero diurnas porque estar quer. na hora 10 horas para É, pegar o glass. exato. Nilton, olha o Nilton. Meu Nilton quer tio! estar 7 horas da manhã no parque. Exatamente. Dá até raiva quando eu chego e ele tá na minha frente. É um vício bom, né? É um vício bom, sim, sim. Então, Entra como lifestyle. essas foram as mudanças positivas assim que você teve na sua vida, né? Não praticava nenhum esporte, conheceu Sim. Naga, começou a praticar wake, abriu a porta para outros Outros esportes, esportes. outras Aumenta amizades. muito a autoestima.
Porque é uma coisa que é muito louca, né, no Whey, que você tá exposta totalmente, descabelada, sem maquiagem, né? Então você questiona muito, até mesmo seus padrões de beleza. E hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila quanto a isso, de, sei lá, não pintar o cabelo, me aceitar como eu sou, e entender que Sim. isso é benéfico. Então eu falo que o Whey que mudou muito a minha vida, assim, para até questão mesmo de empoderamento feminino, enfim, é Sim. muito legal, assim. É até Eu acho engraçado, porque a gente vê as meninas, eu não vou fazer a unha na sexta-feira porque eu vou andar de wake e vai que vai, tirar. vai sair tudo. Então acaba deixando um pouco essa estética, assim, que não tem tanta necessidade por um outro prazer, né? Um estilo E por diferente de outros vida. ganhos, né? Sim, Ah, exatamente, exatamente. Eu acho que o meu objetivo aqui, né, ô Biriba, é falar um pouquinho desses processos de mudança, né? Como aconteceu comigo, então como que a terapia, né, a psicologia ajuda as pessoas nesse processo de mudança. Então acho que eu tenho dois objetivos aqui: ajudar quem quer fazer essa mudança e ter o Wake ali como essa sim. válvula de mudança. E para aquela galera que já está, né, como se manter motivado, aumentar a Não performance, não perder, né? desistir. E com essa mudança, assim, como que tá a sua rotina agora? Porque você mudou, né? Você é de São Paulo, certo? Você era de Nossa, eu São mudei. Paulo. A minha vida mudou 100%, porque eu Então, era de assim, São Paulo. você é naquela loucura, aquele corre-corre, trabalhar, querer estudar, ser a psicóloga da vida e tudo mais, e agora você mudou, porque você deve estar fazendo Muito. academia, deve fazer algum outro esporte que não seja E é wake. muito engraçado que tudo gira em volta do Wake, de alguma forma, né? Então, a partir do momento que eu entrei em contato com uma cidade do interior, a paz que Jaguariúna proporciona, o Ah, contato com a natureza, eu falo, cara, o que eu tô fazendo em São Paulo, nesse monte de trânsito? Não é ah, isso que é vida, né? Então, eu sim, comecei a repensar muito a minha mudança para o interior. Outra coisa é que eu falava, cara, o Wake é um esporte de impacto. Né? E se eu gosto tanto disso, eu preciso fortalecer o meu organismo, né? Foi sem quando dúvida. eu comecei a definir as metas de musculação e hoje eu vou pelo menos 3 a 4 vezes na academia para fazer musculação para fortalecer minha musculatura para o wake, Para o wake, né? né? Hoje eu sou muito crica, assim, com os meus horários, né? Horário de dormir, horário de acordar, o horário da rotina de manhã, que eu começo com o treino de academia e ali starto o meu dia para eu me alimentar bem, para ir para o consultório, atender. Sexta-feira é um dia que hoje eu me dei de presente, né? Sexta-feira à tarde, de não trabalhar exatamente para conseguir entrar nesse acalmar, nessa parte do lazer, do social, de organizar a minha Sim. vida como um todo. Às vezes dá uma escapadinha aí pro Naga de sexta, né? É um ciclo, Então, é muito legal, né? Porque, tipo, você começou com o wake, beleza. Daí do sim. wake foi para academia, daí da academia já influencia uma alimentação mais saudável, porque não adianta você malhar igual uma louca, andar de wake igual uma louca e comer igual uma louca também, comer Ou ter besteira. hábitos ruins, né? Ou continuar uma vida Exatamente. completamente estressante que te distancia e aquele desespero de chegar sexta-feira porque é minha válvula de escape, né? Então, se eu puder equilibrar isso, é muito Exato. legal, né? Então, hoje eu Legal. treino musculação 3 vezes a 4 na semana, faço corrida aeróbica para aumentar a resistência, wake. E aí, agora tem uns amigos aí que estão por aqui, tipo Cirone, Paty, Ju, Neto, Cacá, Mino. E a gente fez um grupinho que agora foge para a praia de vez em quando para fazer o surf, Pegar a onda, né? Ô, para Fê, pegar onda. pelo que eu tô vendo, é tudo motivação. Então, assim, o Wake praticamente te motivou a ter uma qualidade de vida totalmente diferente do que você tinha antes. Sim, sim. E aí eu Agora, acho que é importante. Perdão, pode falar, Rodrigo. você, como psicólogo, assim, você tem alguma dica para as pessoas terem essa motivação de Assim, mudarem, sim, ter um sim. start de mudança de vida, né? Eu acho que eu vou falar de uma parte teórica mais rápido, assim, para não ficar cansativo, sabe, ô Biriba? Mas que eu acho que é importante porque o meu exemplo não se aplica a todo mundo, né? Mas os Sim, processos psicológicos, sim. Então, se as pessoas puderem tentar se encontrar dentro desses processos psicológicos, eu acho que já é um caminho muito importante, né? Então, como você disse da motivação, a motivação é a nossa primeira válvula para mudança, né?
Tem um teórico que ele chama Prochaska, e ele fala de estágios de prontidão de mudança. O que é essa coisa difícil, né? Ele fala que a gente tem níveis, né, de motivação e que a gente vai ciclando em cada uma delas, né? Então, toda vez que eu vou fazer uma mudança, vai envolver sofrimento, porque eu vou ter que rever uma estrutura, vai me gerar estresse, eu vou ter mudanças importantes. Então, ele fala que num primeiro momento, algumas pessoas estão em pré-contemplação. O que é isso? Elas entram numa fase de negação, que é a que eu estava lá quando eu era sedentária, né? Então eu falava, esporte é importante, mas tá ok, eu tô aqui trabalhando, ganhando meu dinheiro, viajando, foda-se saúde. Então eu entrava muito nesse processo de negação, né? Num segundo momento, a gente entra no que a gente fala de contemplação, que é quando eu começo a olhar essa balança, eu falo, puta, não é foda-se saúde, eu tenho ganhos aqui que são muito importantes, mas a minha vontade, né, do sacrifício que eu vou ter que fazer ainda não me permite ir para ação. Então a gente fala que a gente fica naquela balancinha ali da ambivalência. Ah, é legal, eu conheci o Naga, tem um clima muito legal, puta, eu saí de lá, dormi bem, mas puta, o trânsito, o rolê de ir até lá, e comprar material, é caro e não sei o quê. Então eu fico nessa ambivalência o tempo inteiro colocando numa balancinha. Sim. O terceiro momento é quando essa balança vira. Puta, vai ser sacrificante? Vai. Mas eu vou ter tantos ganhos aqui e eu começo a especificar esses ganhos e eles começam a fazer tanto sentido para mim que eu vou para preparação. Então, esse estágio da preparação é onde eu começo a organizar a minha rotina, né? Organizar a minha vida para planejar essa nova mudança. Então, a partir dali, eu começo a ver que eu estou dormindo melhor, eu estou fazendo amigo, eu estou apanhando uma habilidade, estou melhorando minha coordenação motora. Então, puta, vale a pena eu estar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar, então, alguma fuga no meu final de semana? Eu vou ter que negociar isso com a minha família? Se eu tenho um problema, sei lá, com a distância, eu vou chamar mais amigos para dividir o custo do carro. Então, isso é o momento da preparação. Até que eu vou para a ação de fato, que é quando eu começo a ter uma frequência e cada frequência que eu tenho, eu passo a observar ainda mais esses ganhos. Então, a cada ida no Wake, eu saio de lá e anoto no meu caderninho tudo que ele me traz. Então, pô, eu tô com uma sensação do prazer, o dia foi legal pra caralho, aquele sunset que é lindo. Nossa, a foto que o fulano bateu ficou incrível, olha como eu tô entendendo a manobra, olha como eu já consegui dar a volta no lago. E quanto mais eu vou anotando isso, mais motivado eu fico para entrar no último estágio, que é a manutenção, que é quando eu entendo que aquilo tem um ganho, né, não calculado mais, e ali eu tenho isso como uma prática rotineira. Óbvio que podem ter alguns obstáculos e a recaída, né, para um hábito ruim pode acontecer, mas se eu tenho muito claro esses benefícios, se eu tenho muito claro essa minha balança de ganhos e de benefícios, é mais fácil eu resgatar e voltar para uma preparação e voltar para uma ação. Então, o tempo inteiro a gente fica ciclando nesses estágios. Então tem hora que a gente fica puto e fala, ai, não quero mais isso não serve pra mim, isso machuca. Aí tem hora que eu falo, não, opa, machuca, mas tem esse ganho. Não, então vamos lá. Então o tempo inteiro, né, quando a gente fala de um processo de mudança de comportamento, eu preciso identificar em qual estágio que eu tô e como tá a minha motivação. E para eu pensar em motivação, ô Biriba, existem dois tipos de motivação. E uma que se fala muito no senso comum, e principalmente nas empresas, né, é a motivação externa. Então, você trabalha e recebe o seu dinheiro, o seu salário, que é uma motivação. Ou você recebe um bônus no final do ano. Essa motivação externa, que no Wake seria os amigos, né, torcendo, ela é muito importante, mas ela é mais frágil. Quando a gente fala dessa motivação interna, que é exatamente eu saber onde aquilo vai me ajudar, qual é a minha meta, o que eu estou conseguindo, é muito mais, né, muito difícil você balançar nessa motivação. A gente entra nesse ciclo positivo. A gente consegue ter energia para vencer dificuldades, obstáculos. A gente se tornaria, que é muito comum agora esse termo, né, mais resiliente. Né? A gente aumenta o nosso senso... Muito falado, né? Que a minha capacidade de vencer o estresse, que a minha capacidade de vencer os obstáculos, que é usar os meus recursos, né? E a minha fonte energética para ultrapassar isso. Então, a gente só consegue ter tanto envolvimento e tanta dificuldade quando a gente tem muito claro o que está guiando a minha motivação. Sim. É até interessante porque, assim,
a gente tem motivação não só para o esporte, mas para as coisas que a gente vivia no automático, né? Então, assim, a gente continua trabalhando da mesma forma que a gente estava trabalhando antes, só que não automático e motivado, porque, assim, você está indo trabalhar falando, meu, já é segunda, terça, quarta, quinta, já Exatamente. vai chegar O final de sexta. semana, eu vou encontrar Então, a galera, eu vou pôr a manobra nova na base. na base. Então, é um ciclo muito legal. Eu acho isso muito interessante, porque se a gente for puxar lá da base, que um exemplo seu, começou a andar de wake, agora você continua trabalhando normalmente, continua estudando normalmente, se alimenta melhor agora, vai para uma academia, então você tem o mesmo ritmo de vida que você tinha antes, em questão... As mesmas conquistas materiais. As mesmas conquistas materiais de foco. E mais a qualidade de vida, né? Que é o mais importante que é isso, né? Porque o lazer, o esporte, a saúde passa a ser prioridade, não só o profissional e o familiar. Exato. Então a gente entra numa balança mais equilibrada. Óbvio, Biriba, que tem hora que o trabalho vai te dar mais estresse, hora um filho vai te dar mais estresse, né? Ou vou terminar um relacionamento, a minha vida afetiva toma, né, conta. Então vai ter momentos de desequilíbrio. O problema é eu manter uma vida desequilibrada. Uma vida investindo só em uma coisa e só nesse automático, né? Então, achar, né, como que eu posso dividir a minha rotina durante a semana e no fim de semana para ter uma pitada de todas essas áreas de vida, né? Social, lazer, afetiva, financeira, espiritual, é muito importante, né? É aquilo, planejamento é tudo. Planejamento. Né? Planejamento tipo, é tudo. Tanto financeiro, quanto profissional, pessoal. Mas a gente não planeja lazer. A gente deixa o lazer acontecer, o que é bizarro. Exato. Eu estou tentando planejar uma viagem para fora, para ir para algum cable para fora há anos. Só que é um planejamento que não sai da cabeça, não vai para o papel, eu não vou atrás. Prática. Então a gente fica, eu tenho um sonho e tal, mas a gente não vai atrás. Então tem uma coisa que é curioso quando você fala disso, não sai do papel, é que quando a gente fala de motivação, a gente acha que a motivação vem do nada, né? Então eu vou estar sentada aqui, a motivação vai vir, eu vou para o Wake ou eu vou montar o meu plano de viagem. Não. O primeiro passo da motivação, ele é o mais difícil, porque eu tenho que me obrigar, eu tenho que simplesmente sentar e fazer. Ele não é algo que vem, né? Ele vem depois. Então, uma vez que eu me obriguei, que eu fiz, que eu mantive aquela rotina, que aí sim eu começo a mensurar ganhos, eu começo a perceber, aí eu entro na máquina fluida, né? No ciclo fluido. Mas esse primeiro passo, ele é o mais difícil porque ele exige a gente se obrigar mesmo na ambivalência ali da minha balança, né? Então, se eu viro para você e falo, ai, Biriba, fica em pé, automaticamente você vai ficar em pé porque eu pedi, mas não porque você queria. Então, quantas vezes a gente não faz coisas na nossa vida porque a gente simplesmente é obrigado a fazer. Então, você não acorda falando, vou trabalhar. A gente trabalha porque tem que trabalhar. Porque se pudesse a gente ficava, né, fazendo nada ou fazendo outras coisas. Então eu falo, né, que esse primeiro passo eu preciso me obrigar, eu preciso planejar, eu preciso encaixar ele dentro daquela rotina para depois mensurar os ganhos e os resultados e alinhar com a minha meta. Que é o que eu quero, onde eu quero chegar, qual que é o meu propósito, o que isso está me proporcionando. Aí a fluidez acontece. Então, até virar rotina, até virar uma coisa fluida, eu preciso, né, me obrigar a separar o momento ali para olhar para isso, né? Eu lembro até hoje, quando eu fui pegar minha primeira prancha, eu tive a motivação de eu tenho que ter minha prancha de wake, né? E eu era uma pessoa... Na época que eu comecei a andar de wake, eu estava fazendo faculdade. Então, faculdade, a gente tem uma vida mais noturna, a gente quer sair com o pessoal da faculdade, sala, tudo mais. Então, assim, eu tive que deixar de sair, que foi o exemplo que eu dei ali, o exemplo encaixa na minha história. Então, eu tive que deixar de sair por uma motivação maior, que é esse estilo de vida, esse lifestyle que é andar de wake e ter o meu equipamento próprio, né? Porque quem começa a andar de wake, anda de chinelinha. Foi o que eu falei pro jovem na última live. Na hora que você dá a primeira volta no lago, você fala, agora eu preciso do meu equipamento. Não, eu andei 1 ano de chinelinho, dando volta no lago. Uau! Depois eu tive essa motivação para realmente
comprar meu equipamento, né? Mas é aquilo, dói. Você tem que deixar algumas coisas de lado. Ainda Mas mais o depois Wake, vem... né? Que é um esporte caro, né? Então, quantas coisas eu vou ter que abrir mão para juntar um dinheiro para Exato. comprar o equipamento? Então, assim, é um envolvimento e é uma energia que, se eu não tiver muito claro por que que eu estou fazendo isso, o que que isso vai me trazer de bom, você desiste no meio do caminho, né? E assim, você acredita que a minha forma de pensar pode impactar positivamente ou negativamente a minha prática no Wake? Sim, sim. E é engraçado que, né, é tão bonito a gente falando ali dos estágios, da motivação, mas a gente também tem que falar desses obstáculos, né? O que que pode atrapalhar aí no meio do caminho. E os nossos pensamentos, né, o Biriba, ele tem uma força tanto de motivar e me manter bem, quanto me ferrar, né? Me ser de fato um obstáculo. Então, eu venho da psicologia de uma linha que chama terapia cognitiva, né? Cognição vem de pensamento. Então, a gente acredita que os pensamentos são os principais determinantes do meu humor, né, da minha emoção, que vai determinar como eu vou me comportar. Então, eu vou te dar um exemplo muito rápido, assim, pra gente não perder muito tempo. Mas, por exemplo, a situação eu tô lá na fila do pontão, pronta para sair, e alguém na minha frente cai e balança o cabo todo, ok? Sim. Uma pessoa poderia pensar: nossa, eu vou pagar esse mico, as pessoas vão rir de mim, eu sou um fracasso. Se eu pensar isso, eu vou ficar triste, meu comportamento aumenta muito a probabilidade de eu não querer fazer o Wake. Né? Uma segunda pessoa nessa mesma situação poderia pensar: será que eu vou conseguir? E se eu sair bem? E se eu arrasar? Ou e se eu for um fracasso? Isso vai me gerar ansiedade. Sim. E aquela pessoa que senta e não consegue nem escutar o que o operador está passando de instrução, porque eu estou muito ansiosa, né? Uma terceira pessoa nessa mesma situação pode pensar: o que esse cara pensa que é para balançar o cabo? Vai acabar com o meu rolê. Se eu estivesse entrando num obstáculo, eu ia morrer. Essa pessoa vai ficar com muita raiva e provavelmente ou vai brigar, vai tirar uma satisfação, ou vai entrar na água com um rolê mais agressivo. E uma quarta pessoa nessa mesma situação poderia pensar: puta, tô aqui para me divertir, vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Emoção neutra e um comportamento neutro. Então, olha como que na mesma situação, eu pensando várias coisas diferentes, eu tenho emoções e reações diferentes, né? Sim. Pensando negativamente, a gente acaba deixando o momento que a gente está vivendo de lado e atrai estresse pra gente, ansiedade, sim, coisa que a gente não está indo lá para buscar isso, né? A gente quer buscar tranquilidade, paz, fazer aquele rolê. Sim, e tudo é possível acontecer, que nem você deu o exemplo do cabo. Tudo é possível. Tudo é possível. Pode balançar a hora que quiser. E pode balançar com você, pode balançar com o outro, sim. Mas eu acho que a gente tem uma coisa do senso comum que me incomoda muito, sabe, o Biriba, que é achar que a gente tem que ter pensamento positivo. A gente não tem que ter pensamento positivo. O pensamento que a gente tem que ter é um pensamento realista, né? Então, quando eu chego no Wake, não tem como eu pensar: uhul, vou arrasar, porque eu estou aprendendo uma nova habilidade. Então, sim, o meu pensamento ali, realista, puta, vai ser difícil, mas acho que se eu tentar, uma hora eu consigo, né? Então, exato, é muito mais importante eu ajustar esse pensamento para a dificuldade e para minha competência nesse caso, do que eu ficar pensando: uhul, vai ser o máximo, eu vou conseguir, porque isso aumenta muito a minha frustração. Então, né, trazer esses pensamentos, sabe? Primeiro, identificar esses pensamentos negativos que eu tô tendo, ele é extremamente importante para eu quebrar esse ciclo vicioso de pensamento negativo com emoção negativa e comportamento negativo. Porque muitos desses, sim, comportamentos são os nossos auto-boicotes, assim, né? Então, uma vez que eu acho que vão rir de mim, ou que eu não tenho habilidade, ou que eu mulher, não vou conseguir porque tá todo mundo de biquíni e eu não gosto do meu corpo, né? Por exemplo, quanto mais eu penso isso, mais triste, mais frustrada, mais ansiosa eu posso ficar, o que vai diminuir muito a minha probabilidade de, né, que a gente chamaria ali de uma esquiva, né? Eu fujo, sim, eu me esquivo daquela situação. E quanto mais eu faço isso, menos evidência eu tenho de que eu consigo, de que eu não vou ser julgada, de que o meu medo não faz sentido. Sim. Então eu falo que os nossos boicotes, eles aliviam, porque eu fugi, não tive que me expor, então ele me alivia emocionalmente, mas por outro lado, ele reforça o monstro do pensamento negativo. É como se eu tivesse dado uma comidinha ali para ele, porque eu não tenho uma evidência contrária para questionar. Então, sim, eu falo que o nosso pensamento ali no Wake, ele é muito importante, porque se eu pego esse pensamento e eu falo: peraí,
eu estou cometendo um viés, né? Eu estou distorcendo para algo negativo. Por quê? O que eu tenho de evidências? O que eu tenho de provas, né? De que esse pensamento é real? O que eu não tenho? O Alemas falou, sim, são as nossas crenças, Alemas. Então, É isso aí. A gente tem basicamente 4 crenças muito negativas, ô Biriba. Uma que a gente chama de incapacidade, uma que a gente chama de inadequação, uma que a gente chama de desamor e uma que a gente chama de vulnerabilidade. Na de incapacidade, sempre vai vir um viés, né, uma distorção, uma tendência a interpretar as coisas com eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou um bosta, os outros são melhores do que eu. As crenças de inadequação passam por os meus questionamentos do julgamento do outro em relação a mim e da minha régua em relação a mim mesma, né? Então eu sou feio, eu sou inadequado, eu sou esquisito, eu sou motivo de risada. A de desamor passa por pensamentos de amor. Então, eu sou rejeitada, eu sou excluída, eu não sou amado, o pessoal não vai gostar de mim. E a de vulnerabilidade, que é a mais comum, principalmente dos ansiosos, é sempre aquela ideia de que alguma coisa ruim vai acontecer e eu não vou conseguir lidar. Então, e se eu não conseguir sair? E se eu me machucar? E se na véspera do campeonato eu romper meu ligamento? Então, quantas vezes essas crenças ficam permeando, a gente dá esse viés de interpretação negativo, que vai me gerar emoção negativa e que vai me gerar esses comportamentos de boicote. Então, eu vou ficar super controlador, ou eu vou ficar hipervigilante a qualquer coisa de ruim que pode acontecer, ou eu vou evitar, eu não vou entrar na atividade, eu vou fugir. Então, eu ter ideia, né, de como eu funciono, trazer isso para a consciência, aumentar a minha consciência dos meus processos emocionais, psicológicos, vai me ajudar tanto a começar o Wake, quanto a melhorar a minha performance no Wake. Sim. Então, quantas vezes a gente deixa de aprender uma manobra nova porque a gente aumenta essa ameaça, a gente se sente vulnerável, né? Do medo de se machucar, do medo de não frustrar, de não conseguir. Então, por exemplo, dando um pouco do meu exemplo, todo mundo fala de airtrick. Airtrick é difícil, airtrick machuca, airtrick é do caralho. E aí aquilo virou um monstro. Eu falei, eu não posso ter esse monstro na minha cabeça. Então, qual foi o processo psicológico que eu fiz comigo mesma? Peraí, é complicado? É. Então, a probabilidade de eu me machucar ou de doer muito numa tentativa é grande? É. Então, a minha probabilidade da ameaça, ela não é 100%, mas ela também não é zero. Ela está ali nos 50%. O que eu posso fazer para minimizar esse risco? Então, quais são os meus recursos que eu tenho para enfrentar, né, de habilidades minhas, e o que eu posso usar de recursos externos? Então, para eu tentar o primeiro airtrick, por exemplo, eu chamava uma cambada, né? A Lemas, o Bribinha, o Doca. Não, vamos lá no pontão dos iniciantes. Espectadores. Para vocês olharem, porque ali eu estou falando de recurso externo, de alguém que vai me dar uma dica, de alguém que vai me corrigir. Os operadores, coitadinho dos operadores, eu falava, gente, eu vou morrer. Vocês ficam preparados? Porque se eu morrer, vocês vão lá e nadam e me salvam. Aí entra a motivação que a gente falou lá em cima também, né? Então, olha só, eu quero estar lá, eu quero provar para mim que eu consigo, mas eu sei que tem um risco, então como eu posso fazer isso ser seguro? Então, tem a motivação mais a segurança. Então, eu uso dos meus recursos externos, que seria a galera do Naga, ou as aulas com Doca, e os operadores ficarem prontos para me salvar na água. E eu também faço uma análise dos meus recursos. Então, eu tenho condição de cavar. Qual é o meu nível no Wake para fazer uma manobra dessa? Eu preciso aprender alguma coisa antes disso? Então, quando a gente coloca isso, a probabilidade do risco é muito menor. É muito menor. E aí eu consigo ter esse aumento de performance, né? Então eu falo que os nossos pensamentos, lidar com ele, questionar com eles, trazer ele à tona, pensar em recursos de enfrentamento é fundamental dentro do esporte, ainda mais no Wake. Sim. Um negócio interessante que eu estava pensando aqui, eu acho que a galera nem percebe, mas aplica o TCC um pouco aí no Wake, principalmente a galera que anda. Sim. Então, a gente falou daquela questão de tipo, vai estar marolado, vai balançar o cabo, tudo mais. Eles fogem dessa situação, mas eles fogem para uma situação segura, que tem um benefício bom, que é chegar mais cedo para andar e não pegar todos esses
esses Obstáculos, esquemas, esses tipo, riscos. marolado, cabo balançando. Então é algo funcional, né? Porque Sim. ele deixa de ir à tarde, mas não deixa de praticar o wake e chega cedo porque ele quer um benefício que ele escolheu para ele, que é bom para ele. Então, Exatamente. Isso é a análise galera. de risco total, assim. E é ah, que é incrível. E que é. Então, deixa eu olhar as melhores condições para diminuir o risco, para aumentar a minha performance. sim. Agora a gente está entendendo o Niltinho querendo chegar às 7 horas da manhã lá no Naga. Né? O Niltinho é um exemplo muito grande para mim, assim, porque quando eu vejo o Niltinho treinando, né, e ele tá ali um tempo tentando uma manobra que eu não vou saber o nome, mas que é o invertido, e aí ele vira um spin, né? E aí eu não sei muito bem quando começam as manobras mais complexas. E o quanto mais ele repete, o quanto ele faz essa análise, quando eu vejo ele pedindo de dica, e aí filma, e aí olha o erro. Então, quando eu observo alguém dentro dessa caminhada e que tem uma experiência maior que eu, puta, isso também me faz me sentir mais segura e dar conta dos meus medos e ir para um enfrentamento maior, né? Eu já escutei muito da galera assim, do tipo, puta, eu não faço kicker porque kicker machuca, né? Porque tem muito impacto. Puta, eu não posso passar 50 vezes no kicker ou só fazer kicker, né? Mas se eu também deixo de fazer, quando eu vou fazer, eu aumento a probabilidade do risco, né? Exato. Faz, Então, mas faz menos, né? faz menos, exatamente, ou faz mais planejado. Então, o que que eu Sim. quero fazer naquele obstáculo? Quantas vezes vou me propor, né, a passar aí repetição? Quanto eu tolero a minha frustração de não conseguir? Tudo isso vai fazendo com que a gente, né, organize esse nosso raciocínio. Uma outra Sim. inspiração para mim, com ela se escreveu aqui, né, eu tinha inspiração, mas uma outra inspiração que eu acho fantástica é Ô, Jesus amado. Do filho do Hernandes. Do Ricardinho. Ricardinho. Ricardinho, ele é a minha inspiração. Ricardinho, quando começou a pegar o primeiro transfer dele, ele ficou lá atrás do step up, ele e o Hernandes sentadinho. Eu olhava aquilo e falava, Ricardinho, você não vai pra água? Não, eu tô aqui vendo o pessoal andar. Ricardinho, mas você não vai para a água? Não, eu tô vendo o pessoal andar. E ali, depois conversando com ele, olha o processo cognitivo que ele faz, né? Então, ele observa primeiro. Ele vê tudo que a galera faz de certo, tudo que a galera faz de errado. Depois, ele seleciona uma pessoa, né? E eu sei que ele tem muita referência no Niga, para dar a dica, para ensinar ele a parte técnica. Aí ele vai para a água, aí ele testa, ele tem a segurança dele, que muitas vezes é o Hernandes olhando ele a fazer a Sim. manobra. Ele tem a possibilidade de corrigir aquilo que ele fez de errado. Então, assim, é um molequinho, né? Não sei, ele tem 12 ou 13 anos, né? E que tem um processo, enquanto investimento no esporte, que vai proteger ele de muitos riscos, e a curva dele de aprendizado é bizarra, assim, né? Ele Ele tá cresce, numa evolução muito evolui muito bonita, rápido. né? Então, acho que isso é um dos benefícios que o Wake tem pra gente, né? Que a Sim. gente, às vezes, nem mensura, de funções cognitivas, né, ô Biriba? De melhorar nossa atenção, nosso planejamento, trabalhar com solução de problemas, porque muitas vezes eu preciso da resposta rápida, eu não tenho tempo, controlar impulso, porque às vezes eu quero entrar, mas não posso porque tem alguém caído. Então, eu falo que, neurologicamente, o Wake, ele me dá esse arcabouço muito grande de funções neurológicas, né? Memória, atenção, planejamento, organização, avaliação de causa e consequência, metacognição, que é o pensar sobre o pensar, a possibilidade de corrigir, que a gente chama de flexibilidade cognitiva, de ver o que eu fiz de errado e acertar, criatividade. E tudo isso a gente leva para a nossa vida, no trabalho, na família. Em tudo, né? Em tudo. Tudo. Então, assim, os benefícios neurológicos, né, do Wake é incrível. Sem falar dos benefícios protetores de uma depressão, ansiedade e estresse, né? Então, a gente sabe, como você falou, né, que a galera trabalha muito e fica doido para chegar ao final de semana, né? Então, dependendo do lugar que você trabalha, você tem uma alta taxa de estresse e uma liberação de hormônio, né, do cortisol altíssima. O Wake é um esporte que bloqueia a liberação do cortisol e libera serotonina.
Além da serotonina, ele libera dopamina, endorfina, adrenalina. E todas essas coisas fazem com que eu tenha uma regulação emocional. Então, elas são protetoras de uma depressão, de uma ansiedade, de um burnout, que seria esse estresse, né? Muito alto. Então, os estudos mostram que as atividades físicas, quando feitas em intensidade, esses neurotransmissores e esses hormônios, eles permanecem no nosso organismo durante a semana. Então, eu não tenho um efeito só imediato do fim de semana. Fica a semana inteira naquele zen. Zen. Aí vai chegando no final de semana, né? Aí ele começa a diminuir as taxas ali no sangue, no cérebro, e aí começa a ter mais a liberação do cortisol. Então eu escuto muito os meninos, né, comentando, não, eu venho aqui, meu estresse fica no lago, entendeu? E é isso mesmo, né? O estresse, essa carga, toda essa parte química negativa e tóxica fica exatamente na água. E a gente sai com os neurotransmissores bons, com a parte cognitiva treinada, que vai nos dar um envelhecimento muito saudável. Que delícia. E um outro ganho, porque eu sei que o tempo está corrido, um outro ganho que eu não posso deixar de falar assim do Wake, ô Biriba, é rede de apoio. O que é rede de apoio? Rede de apoio amigo. Né? Alguns estudos, né, da área mais evolutiva, total, mais darwiniana, né, lá da época de seleção natural e tal, eles explicam que os seres humanos são seres gregários. O que é isso? A gente precisa um do outro, né? E a gente precisa um do outro por quê? Porque a nossa motivação de vida está voltada no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento emocional, no nosso repertório de habilidades. E quem dá isso pra gente são os nossos amigos, são as nossas redes de apoio. Sim. Então, quando eu paro para pensar no Naga, que se acerta uma manobra, todo mundo comemora junto. Nossa. Você entra ali na fila do pontão, eu acho que isso pra mim é o mais mágico. Tá todo mundo descabelado, feio. Você não sabe quem é rico, quem é pobre, quem é egoísta, quem é... Você não sabe, é todo mundo igual, né? E Sim. todo mundo discute no mesmo nível o esporte. Então, eu acho que isso dá essa sensação de pertencimento, de fazer parte dessa tribo, de me sentir acolhida, de me sentir dentro de algo que vai me desenvolver competências muito boas, né? Então, se eu falar da minha vida de amizade do Naga, eu finalizo a live só citando esses benefícios, né? Então, quantas vezes, né? A Aline, a Glau, a Flavinha foram para mim o Sigam Mestre, né? E a gente Sim. vai seguindo elas na água e apanhando um repertório novo. Quantos campeonatos a gente foi, né? Com o Vini, e aí a gente dava risada e viajava junto. A primeira vitória da Aline, que, nossa, foi aquela emoção da gente se abraçar, não sei o quê. A Cibele, que nunca tinha feito um five e acertou de primeira num campeonato. Não, o legal é que em campeonato um ajuda o outro, né? Tipo, um traçando manobra, exatamente, né? Traçando a volta. É muito bom, isso é muito né? bom. Quantos churrascos, quantas festas juninas, quantas viagens juntos. Então eu falo que a gente vive hoje num mundo tão egoísta, das pessoas tão individualistas, e para mim o Naga é uma preciosidade, porque ele proporciona exatamente esse encontro. E eu tenho memórias emocionais muito legais. O Andrezinho, né, que eu vi que ele tá aqui, puta, foi o primeiro cara que me incentivou a entrar num obstáculo slider, que era a mesa do Rainbow. Nossa, que eu comemorei que o Andrezinho isso. E o quanto eu sou grata a ele por, né, me fazer vencer essa primeira barreira. Então eu falo, né, que essa troca e esse crescimento juntos é muito, muito importante. Marcel, com os corotes dele, com os churrascos. Então, eu acho que resumindo, o Wake é vida. É vida. Esse é o resumo para tudo. O Wake é vida. Ó, o Instagram, em mais uma live, tá acabando com a nossa graça. Porque já deu 45 minutos e ele vai encerrar. No meu cronômetro deu 48. Tá bom. Vai encerrar. Mas foi um papo delicioso. Por mim, eu continuava e ficava a noite inteira falando sobre isso, porque qualidade de vida realmente é muito importante para a gente. E o Wake traz todos esses benefícios que a gente precisa para uma qualidade de vida, né? Sim, sim. E lembrando que sempre vamos com calma,
não precisa se jogar igual um louco, porque o wake não vai acabar e logo na linha tá de volta. Daqui a pouquinho, Daqui a exatamente. pouquinho, não vejo a hora, eu tô contando. Aproveita esse momento da quarentena para pegar um caderninho real, viu, Biriba? Esse exercício de TCC, de terapeuta cognitivo. Sim. Pegar um caderninho e anotar o que ele me trouxe de ganhos para minha vida, sabe? Em sono, em alimentação, em círculo social, em prazer, né? Porque quanto mais eu faço isso, mais saudades eu tenho, mais consciência eu tenho, mais eu quero que chegue, mais eu mato saudade. Sim, né? exato. Então a gente mantém essa motivação mais constante, né? Sim. E uma dica interessante para a galera que não só o wake, é porque a gente está falando de wake agora, mas eu já pratiquei outros esportes e tem essa vibe também. Todos os esportes, na verdade, você cria esse ciclo de amizade, esse estilo de vida diferenciado, né? Muito, então, muito. Você vê a galera que faz crossfit, os caras ficam o dia inteiro falando de crossfit. A galera do futebol falando de wake. Então, assim, esporte é vida, wake é vida, então não vamos viver só no automático, vamos escolher coisas boas que e nos saudáveis fazem para bem, nossa vida. que nos dê exatamente. prazer, né? Tanto na alimentação quanto na nossa vida do dia a dia, né? Do dia a dia, sim. E que eu espero encontrar em breve todo mundo lá no Naga. Nossa, e que a gente continue com essa manda família. Um joinha aí pra gente aí. Quero ver quem tá na Ai, o Paulo, que saudade do Filipinho. Filipinho sumiu, tá jogando badminton, tênis, eu não sei o que ele tá jogando. Ele tá traindo o movimento do Wake. Felipinho. Né? Volta pro Wake. Alguém comentou aqui, né, das corridas. A corrida também é um grande exemplo da equipe da galera que anda de bike, né? Então, tudo que é coletivo, que tem esse apoio, que libera, né, endorfina, que é aeróbico, aumenta muito a nossa proteção mental, viu? Né? Aumenta muito a probabilidade da gente ter problemas, né, de depressão, ansiedade, estresse, envelhecimento saudável. Sim. Então, pratique esporte, nem que se for uma caminhada. Exatamente, exatamente. E ó, o sal é extremamente importante, viu? Porque tem vitamina D e vitamina D está sendo mudado de classificação, porque é tido como vitamina, e ele é tão importante que eles estão mudando para hormônio. Porque a possibilidade de vitamina D, ela regula todo o nosso sistema. A Lari, que é médica, está aqui, pode falar isso pra gente, né? Então, na verdade, isso é um outro ganho do Wake, porque a gente faz no sol, recebendo muita vitamina D. Nossa, sol é vida também, sol, Wake. Por isso que eu amo Wake, porque ó, você tá na água, tá no sol, tá no aberto. Tá com amigo, tá com se alimentando bem. Exatamente. Biriba, foi um prazerzão estar com vocês. Prazer é todo meu, agradeço esse nosso bate-papo, me agregou muito. Espero que tenha agregado também para o pessoal. Realmente é um assunto que eu gosto muito de conversar, principalmente ouvir. Sim, sim. Que é muito bom. Muito legal estar com vocês. Muito obrigado. O que vocês precisarem, só chamar que tamo junto. Vamos que vamos. Galera, muito Alessandro obrigado. Entrou aqui. Beijo, Alessandro. Galera, eu quero encontrar vocês no Naga logo, hein? Logo. Acabe logo isso, por favor. Mas não vamos pensar nisso até... Não, senão dá muita ansiedade, né? Vamos só monitorar as motivações e os ganhos e deixar ali que daqui a pouco a gente tá junto. Exato. E que bom que a gente tá podendo se encontrar nas lives. Continuem fazendo mais. Sim, exatamente. Vamos fazer, sem dúvida alguma. Tá bom, Bruninho. Salve. Beijo Nunes. pra todo mundo. A galera... Ai, a coach, nossos irmãos argentinos. Irmãos. Muito tem legal. Tem bastante gente. Nossa, tem um monte de comentários. Yuris, Wake Skater. Pena que a gente não vai conseguir abrir... Será que dá tempo de abrir alguma pergunta? Eu acho que dá, hein? Tá dando aqui 19h50. Acho que a gente começou uns 3 minutinhos antes. Acho que a gente tem 5 minutinhos que a galera quiser aí mandar alguma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, então, para jogar para Flavinha, a minha personal do momento, que está me ajudando aí a manter, né, nos treinos online o corpinho pro Wake, pra volta do Wake.
Muito importante. Interessante isso, né? Que é tudo novo para todo mundo, né? Porque a galera tá fazendo terapia online, tá fazendo treino online, tá fazendo Tudo online. tudo online. Então, assim, eu acho que vem coisa nova por aí depois Eu de acho tudo que isso sim. acabar, viu? Eu acho que sim, provavelmente. E tá muito legal essa coisa do Naga, os meninos do CBL também, quem quiser e estiver começando a seguir o canal lá dos meninos do Wake de Minas, né? De dar as dicas, da gente já Sim. começar a pensar no passo a passo, a mentalizar. A dica do boito do olho, ó, tá aqui no meu coraçãozinho, porque eu sou péssima de E olho. tem mais, viu? Vai sair um monte de dica. A gente preparou um monte de conteúdo para lançar também. Sim, então a gente aproveita esse momento, né, para aprender a parte técnica, para quebrar Sim. os movimentos, para aprimorando mentalmente, porque isso também tem estudos que mostram que quanto mais a gente mentaliza, maior é a probabilidade de É, acerto quando a gente vai para a água, né? Então, pré-campeonato, pensar na volta, pensar nos movimentos, mentalizar, isso aumenta muito a probabilidade de uma volta boa. Então, Quem que a gente contou, aproveite a quarentena para quem isso. contou esse segredo aí, que ele aplica isso, foi o Justin na live dele. Tá até gravado. Nossa, não É, assisti ela inteira, que ele falou que legal. fica igual um louco, assim, visualizando toda a passada dele. Ele, inclusive, ele escreve a passada dele antes do campeonato, treina a passada dele antes do campeonato e Legal. visualiza no Todos os campeonato movimentos. E todos uma os coisa que é uma movimentos. dica que é legal, a galera que gosta de andar com música, por exemplo, no campeonato, tem que tomar muito cuidado, porque o efeito de uma música, né, que você estava escutando quando você fez uma coisa ruim, uma manobra que você não acertou, se eu coloco ela no dia do campeonato, a probabilidade de uma baixa motivacional é grande. Então, além de eu Interessante. mentalizar, fazer uma escolha musical que me joga lá para cima e que me lembre, né, me traz muitas memórias positivas, é muito importante, muito importante. O Cirone Legal. também faz isso, né? De meditar um pouco antes de entrar na água, né? Então, para abaixar essa ansiedade Tensão, né? ruim, essa tensão. Então, tem Ah, várias diquinhas aí. Talvez a gente faça uma live no futuro falando de campeonato e aumento de performance, que é muito legal. sem dúvida alguma. É bom que a gente vai pegar o costume de fazer essas lives, até quando voltar ao normal, a gente pode dar continuidade a isso, né? Continuidade. Ai, a Paty, com toda a delicadeza dela nos slides. Incrível, a Patizinha. Patizinha. Kawaii tá vindo aí. Ô, Cirone, eu quero ver essa cena do Just aí. Marca lá pra gente ver ele fazendo essa visualização aí. Muito legal, sim, sim, por favor. Então tá bom, É Biba. isso, Fer. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão pela conversa. Adorei, amei. Bom Também. demais. E a gente se vê em breve. Ou online, Combinado. ou Ou na água. pessoalmente. Exatamente. Sim. Obrigado, Fer. Beijo. Tchau, Gratidão mais uma vez. pessoal. Tchau, tchau, galera. Obrigada. Obrigado aí todo mundo que Tchau. participou.